Bem-vindos ao Informação Especial hoje com Bruno Rocha, Presidente do Conselho da Conselhia do PSD Sinfãs. É um gosto enorme termos alguém aqui de Sinfãs a falar sobre a sua terra. Mas antes disso, vamos ver uma pequena apresentação deste político. Bruno Rocha, casado, tem 2 filhos, é presidente da Comissão Política do PSD de Sinfãs, vereador na Câmara Municipal, foi líder de bancada na Assembleia Municipal de Sinfãs e foi também membro da Assembleia Intermunicipal do Tâmega e Sousa. O líder do PSD de Sinfãs é professor de matemática e empresário na área da saúde. Em 2015 foi candidato a deputado na Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Viseu, dirigente associativo em algumas associações desportivas, culturais e ambientais do concelho de Sinfãs. Bruno, muito bem-vindo aqui ao Especial Informação. É um gosto ter alguém aqui de Sinfãs. Não é fácil falar com pessoas de Sinfãs, mas conseguimos falar consigo. E começámos pela derrota. Portanto, foi candidato em 2016, penso eu, e que não conseguiu chegar ao poder, mas continuou como Presidente da Conselhia. O que é que falhou para não chegar ao poder em Sinfãs? Ora, antes de mais, agradecer a oportunidade de falar, que se é verdade que não é fácil falar com gente de Sinfãs, que acredito que não seja, não é fácil ao PSD em Sinfãs falar para a comunicação social e por isso deixo-me desde já agradecer também a oportunidade que nos dá. Ora bem, em 2017, efetivamente, as coisas não correram bem, o resultado não foi aquele que esperávamos. Nós estávamos numa fase onde, efetivamente, o partido, a nível nacional, também não teve os melhores resultados. O Partido Socialista conseguiu conquistar a maioria das câmaras. Havia uma conjectura nacional que não nos foi propriamente favorável. Obviamente também assumimos os nossos erros localmente. Tínhamos uma mensagem que continuámos a acreditar nela, aperfeiçoámos-la ao longo destes últimos anos. Efetivamente, eu penso que não conseguimos passar essa mensagem à população. De qualquer forma, assumimos o resultado eleitoral, respeitamos aquilo que foi a escolha dos sinfanenses, continuamos a trabalhar e orgulho-me de, efetivamente, termos feito um trabalho muito importante para o Conselho, porque eu acho que é importante que a gestão seja boa, de qualquer município, mas também é importante que a oposição também seja boa. Até para que nós ouvimos muitas vezes que Sinfãs tem dinheiro, mas obras há poucas. Isso corresponde à verdade? Efetivamente, uma das características de gestão que tem pautado nos últimos anos tem a ver com as contas em dia. Não é tanto assim, em alguns momentos até desta gestão não foi tanto assim. Efetivamente houve questões económicas complicadas também, atrasos de subsídios às coletividades, atrasos em alguns pagamentos, e nós sabíamos disso e soubemos disso e também falámos sobre isso, mas efetivamente esse tem sido uma bandeira, digamos assim, das gestões que têm passado pelo Conselho de Sinfãs. Infelizmente, depois vimos que é um conselho que aparece sempre nos últimos lugares dos rankings de desenvolvimento, ou seja, é verdade que as contas estão em dia, mas as pessoas vão saindo do Conselho de Sinfãs, o que é uma das nossas maiores preocupações, efetivamente porque também não há investimento, não há capacidade de dinamizar o Conselho do ponto de vista económico, que permita que as pessoas vão se fixando no Conselho de Sinfãs, que esse é o principal objetivo, digamos assim, dos Conselhos de Sinfãs. Na altura, quando se candidataram, qual era a principal diferença da vossa candidatura para o atual Presidente? Nós tínhamos várias diferenças, desde logo a forma de gestão. Nós pretendíamos que a própria gestão do município estivesse muito mais aberta àquilo que é a participação das pessoas e elas pudessem também escolher aquilo que querem para o seu concelho. Obviamente tínhamos ideias e nós acreditávamos muito que uma grande parte do desenvolvimento do concelho possa passar pela questão das acessibilidades, que efetivamente e agora já que falamos de acessibilidades, tivemos mais um retrocesso, ainda é conhecido esta semana, que é a ligação de Sinfãs à A4, mas tínhamos essa questão das acessibilidades muito vincadas, nós defendíamos um investimento muito significativo,
ao nível das acessibilidades dentro do nosso Conselho, a captação de empresas, nós teríamos como foco essencial a fixação de pessoas. E para fixarmos pessoas nós precisamos de ter desenvolvimento económico e precisamos ter acessibilidades, que é isso que vão fixando as pessoas, é a criação de emprego. Não é nada novo, os miúdos no oitavo, no sétimo, no sexto aprendem isto na escola. Temos que ter estas características para podermos fixar as pessoas. E era esse o nosso grande desafio. E penso que aí faltou muito investimento. Mas, Bruno, se um governo local do PS, que é mesmo do governo, a mesma cor política do governo, aliás, penso que foi presidente da CIM durante 2 anos, o atual presidente da Câmara de Sinfãs, se não conseguiu fazer a obra da acessibilidade, acha que o PSD conseguia? Eu acho que ao longo do tempo houve uma questão. Nós somos geridos em Sinfãs há cerca de 23, 24 anos por gestões socialistas. E eu penso que há uma questão fulcral nisto, que é a questão do peso político. Sinfãs nunca foi liderado por alguém que tivesse o peso político suficiente para chegar a Lisboa e reivindicar esses investimentos e conseguir esses investimentos. No Conselho ao lado, o Paulo Pereira, aliás, foi contra o próprio governo, por causa da acessibilidade dele. Né? Repare, há diferentes maneiras de estar entre eu acho que há, efetivamente, e nós sabemos disso, que há o peso político que cada pessoa tem para reivindicar para as suas terras aquilo que acha que é mais importante. Houve uma determinada fase que, efetivamente, os investimentos nas acessibilidades foram generalizados por todo o país. E nós perdemos esse comboio, digamos assim. Mas, quer dizer, não podemos pensar que hoje não há acessibilidades a serem construídas. Nós, recentemente, ainda tivemos inaugurada aqui a ligação entre Celurico e Mondinho de Bastos, que, efetivamente, uma obra extremamente importante para aquela região. Agora, o que não se percebe é que, do lado de Sinfãs, isso nunca se tenha conseguido. E, repare, houve governos socialistas, houve governos sociais-democratas, de coligação. O que me parece aqui o denominador comum é, efetivamente, a gestão socialista em Sinfãs. E eu penso que aqui, claramente, que é falta de peso político, falta de conseguir reivindicar em Lisboa essa acessibilidade. Com tudo isso, então, há uma gestão muito fechada, muito para o Conselho. Não como o Paulo Pereira foi a Lisboa e batalhou. É um bocado isso? Sim, eu acredito que sim. Efetivamente, há uma grande preocupação com as pessoas de Sinfãs que estejam satisfeitas, as que lá moram. Mas eu penso que temos que ter, é importante que isso aconteça, é importante que quem esteja em Sinfãs esteja bem, mas é importante que não deixemos sair as pessoas. E aquilo que tem acontecido, esse é o grande problema de Sinfãs, é que tem saído muita gente. E as pessoas que lá estão, atenção que eu digo que se sintam confortáveis, porque às vezes nós conseguimos mascarar muitas coisas com, como dizia o César, pão e circo para o povo. E muitas das vezes, com alguns subsídios e com algumas festas, se vai camuflando uma realidade que não é do nosso concelho. A população em Sinfãs tem feito um trabalho extraordinário naquilo que é a divulgação do seu concelho. Se nós estivermos atentos às redes sociais, são inúmeras as pessoas que divulgam o seu concelho, que gostam do seu concelho. A verdade é que muitas delas, inclusivamente dirigentes até de associações com grande importância no nosso concelho em Sinfãs, estão fora. O que é preciso perceber é porque é que as pessoas saíram e porque é que nós estamos a ficar com um concelho desertificado. E eu acho que aqui é grande problema que nós temos que resolver e que Sinfãs tem que resolver. Uma delas é fácil de ver, que é a acessibilidade, não é? Quantos quilómetros são, por exemplo, de paredes a Sinfãs? Ora bem, Sinfãs é um concelho muito grande. Nós podemos considerar que até ao centro, paredes ao centro de Sinfãs. Quantos quilómetros estamos a falar? São cerca de 50 quilómetros, talvez. Quanto tempo é que demora estamos a demorar cerca de 1 hora a viagem. Aqui a questão... Não é atrativo, não é? Exatamente. E por isso depois também todo um projeto que se possa fazer do ponto de vista económico também falha. Nomeadamente tem havido, embora reconheça alguma aposta, tem havido um bocadinho um fracasso naquilo que é a zona industrial de Sinfãs, exatamente pela questão das acessibilidades. Reconhecemos, por exemplo, esta gestão construiu 2 pavilhões à volta de 250 mil euros e uma parte do tempo eles estiveram vazios porque ninguém queria lá investir. Houve um investimento de algumas pessoas e de algumas empresas da nossa região que naturalmente querem melhorar as suas condições, aquelas empresas mais familiares, e construíram ali o seu pavilhãozinho e fizeram-no muito bem, mas efetivamente foi muito difícil e é muito difícil captar gente de fora por causa das acessibilidades. Mas deixe-me só dizer aqui relativamente às acessibilidades, me parece que é um ponto extremamente importante, que é o seguinte: nós temos a ligação A4,
que é da responsabilidade do Governo, porque é fora do nosso Conselho. Temos o IC35, também servirá e será de enorme importância para o Conselho de Sinfãs, mas também fora do nosso Conselho, e por aí estamos um pouco de mãos e pés atados neste caso. Há ainda nas acessibilidades uma questão que eu chamei várias vezes para o debate político, que me parece extremamente importante. Nós temos uma região de Sinfãs que pode ser servido por comboio, e eu acho que era uma aposta a fazê-lo, e nunca ouço ninguém a reivindicar melhorias nessa acessibilidade, que também era importante, uma vez que houve até ao Marco haver um bocadinho mais para chegar a Sinfãs, mas há uma estrada, e talvez essa seja uma das grandes diferenças para o Partido Socialista. Nós defendemos que haja uma via que atravesse todo o Concelho, juntando aquilo que é a sede do Concelho, à parte baixa do Concelho, Souseu, Espadaneta, Rouquela, e que também possa fazer aqui alguma ponte com a freguesia de Nespreira, que também é extremamente importante. Ao atravessar o Concelho todo, uma via interna a atravessar o Concelho todo iria permitir uma maior coesão entre todo o Concelho e iria permitir igualmente que se deslocarmos rapidamente, não só de Sinfãs até o fundo do Concelho, porque depois necessitando o IC35, mas estando no fundo do Concelho, em Souseu, por exemplo, estamos a falar uma ligação a Penafiel à volta dos 15, 20 minutos, se não houvesse trânsito. Efetivamente nós sabemos como é que está a estrada. E esse eixo que atravessaria todo o Concelho, nós defendemos que possa estar naquilo que é o plano de atividades e orçamento da Câmara. Obviamente, e sejamos realistas e claros, é impossível fazer essa estrada num curto espaço de tempo. Agora, podemos dividi-la por troços e ir fazer... E porquê é que não é feito, então? Se é fácil, porquê é que não é feito? Não disse que era fácil, disse que era possível. Deixe-me dizer que no último mandato, o líder da bancada do Partido Socialista terminou uma das suas intervenções dizendo: se nós, por cada ano, nós, Partido Socialista, que estamos no poder, tivéssemos feito 1 quilómetro dessa estrada, ela já estaria construída nesta altura. E eu penso que isto é importante que se pense, que se projete, e que efetivamente se comece por algum lado. Porque é uma obra que é consensual, toda a gente sabe a importância dela. Nem todos defendemos essa obra. Efetivamente, por aquilo que me parece atualmente, o Partido Socialista defende a ligação do IC35, que não é da sua responsabilidade, defende a ligação à A4, que também não passa pela Câmara Municipal. Dentro da Câmara Municipal não me parece que haja vontade... Mas porquê? Porque têm outras prioridades, não acreditam que essa seja um investimento viável. Acreditam que é muito dispendioso e que a Câmara não tem possibilidades de o fazer e fica na gaveta. Bem, passando um pouco, porque estamos a falar de um território que a população já tem uma idade algo avançada. Nesta altura da pandemia, acha que foi bem gerida? Houve casos de Sinfãs como todos nós, aliás, foi dos primeiros casos que houve aqui na região. Acha que foi bem gerido, ou o PSD tomava outro tipo de medidas? A questão da pandemia é muito sensível de falarmos, porque, sejamos claros, ninguém, à face, nenhuma pessoa, penso eu, ou poucas seriam as que estariam preparadas para uma situação destas. Aquilo que se entendeu, e o PSD votou favoravelmente também, no caso de Sinfãs, foi criar algumas medidas de apoio, mas apoio que efetivamente, do ponto de vista prático, muito pouco ajuda as pessoas, porque também não há recursos para fazer face aos efeitos que esta pandemia fez no Concelho. Nós votámos favoravelmente, acreditamos que possam dar uma ajuda, chamamos a atenção, porque mais do que definir as medidas, muitas das vezes é a sua aplicabilidade. Ou seja, nós precisamos saber se efetivamente chegamos a todos os que necessitam. E chegamos nas mesmas condições. E aqui nós chamamos a atenção para isso. Pareceu-nos que nem sempre as empresas conseguiram perceber muito bem quais eram os apoios e recorrer a eles. Percebemos também que, possivelmente, algumas famílias não tiveram acesso ou estão com algumas dificuldades porque não lhes chega a informação, e por isso, do ponto de vista da Câmara, realçamos... Mas não chega a informação como?
Porque muitas das vezes nós estamos a falar de pessoas muito carenciadas, não serão todos, efetivamente, mas uma parte, os estudos mostram que Sinfãs é um dos concelhos com piores índices de desenvolvimento e com, por exemplo, rendimentos mais baixos ao nível do IRS, isso foi conhecido agora ainda recentemente. E muitas das vezes as pessoas pensam que aquilo não é para eles. Por isso tem que haver uma equipa de técnicos que vão efetivamente às aldeias e às pessoas com mais dificuldade, tentar-lhe dar esse apoio. Assim como muitas das vezes, na parte das empresas, é importante que seja, neste caso, os técnicos da Câmara, a irem ter com as empresas. E não muitas das vezes as empresas, porque as pessoas acomodam-se, são empresas muitas vezes familiares, que as pessoas olham para os apoios muitas vezes como pensando, isto é muito difícil, isto não é para mim, isto vai dar muito trabalho. E eu acho que nesse aspecto nós poderíamos ter melhorado aí um bocadinho. Uma outra coisa também que nós sugerimos e que não foi recolhido pela maioria socialista foi que aproveitássemos, sobretudo ao nível das empresas, que aproveitássemos esta crise, digamos assim, para dar um empurrão e para abrir novas janelas às empresas. E, entre outras coisas, sugerimos que, por exemplo, a Câmara financiasse a criação, a quem quisesse, de lojas virtuais. Nós percebemos o boom que teve o comércio eletrónico e então a sapataria, o pronto a vestir, podia ter essa loja virtual, abrindo efetivamente a novos mercados. E eu acho que era transformar aquilo que é uma dificuldade também em algo que poderia ser bom para o futuro. Efetivamente, esse também não foi o entendimento. De qualquer forma, espero que na generalidade... Mas voltamos à acessibilidade. O hospital que abrange Sinfãs é que o Centro Hospitalar da Amiga Saúde. Vamos entrar numa época de gripes e como é que vai-se gerir isso tudo com uma distância tão grande e muitas vezes há urgências? Como é que se gera a saúde em Sinfãs? Nós estamos habituados a essas dificuldades há muitos anos. Lá está, fruto da questão das... Mas isso não devia ser a prioridade, primeiro. Antes de zonas industriais, antes de tudo, a saúde para as pessoas. Sim, efetivamente, nós temos no concelho de Sinfãs também um centro de saúde, que efetivamente nesta fase estamos com muitas dificuldades, porque médicos não estão a trabalhar, médicos estão de baixa, utentes que têm dificuldade em aceder a coisas tão básicas como receitas de medicamentos. Efetivamente, nós temos essa dificuldade, é a dificuldade de um concelho do interior e do acesso também, lá está, aos hospitais centrais. Nós temos essa dificuldade e por isso é que nós continuamos e colocamos no topo da agenda a questão das acessibilidades. Mas nós nunca vimos, por exemplo, nem na parte da oposição, nem na parte do poder, reivindicar, por exemplo, uma equipa médica de urgência lá, porque é aqui do hospital e normalmente só tem um carro até. Nós temos o serviço no centro de saúde, nós temos o serviço 24 horas de assistência médica. Foi dos poucos que também na região, fruto também da questão das acessibilidades, houve pelo menos o bom senso de deixarem ali esse serviço para a população. Efetivamente, os recursos que têm são escassos e muitas das vezes os doentes têm que ser transferidos para outras unidades mais centrais. Quer dizer, mas voltamos à questão que estávamos a falar. É por mais uma razão para a qual a questão das acessibilidades é fulcral. Até para que possamos ter essa valência, neste caso na área da saúde, mais próximo das pessoas. É que nós não podemos pensar em Sinfãs nem em Souzelo Vila. Nós temos que pensar que nós temos aldeias espalhadas pela Serra de Montemuro, onde a dificuldade a chegar ao centro de saúde já é grande, já estamos a falar em alguns casos para aí de meia hora, e depois mais quase uma hora para chegar aqui ao Padre Américo, por exemplo. Efetivamente é um problema que nós também continuamos, e com mais um agravante, que é o facto de termos uma população bastante envelhecida, não é? Falámos da saúde, Bruno, agora a educação. A educação é bem acompanhada, há investimento da parte da Câmara Municipal de Sinfãs, da vossa opinião? Há pouco falávamos da questão da importância que tem a oposição e igualmente também falávamos que é difícil ao PSD muitas das vezes passar essa mensagem. E digo isto porquê? Porque ainda recentemente na educação o PSD
visitou um conjunto de escolas primárias e colocou cá fora algumas críticas. Nós tínhamos escolas primárias a funcionar em contentores, os miúdos a terem aulas em contentores, a comerem em contentores, algumas delas com buracos na parede, vidros partidos, as crianças, sobretudo até na Serra, tinham que sair e têm que sair fora da sala de aula para vir à casa de banho, apanhando frio. E fizemos estas críticas e a verdade é que divulgamos, o Partido Socialista na altura ficou muito ofendido com as nossas críticas, a verdade é que alguns meses depois colocou a concurso a requalificação destas escolas. E isto vem a propósito da comunicação social, porque efetivamente este trabalho que nós fazemos, e penso que meritório, deve ser acompanhado pela população. A população tem que ter este conhecimento. Mas vocês não têm voz na comunicação social? Muito pouco, muito pouco. Eu posso lhe dizer que desde que entrou a nova gestão, por exemplo, da rádio, em Sinfãs, nós nunca conseguimos dar uma entrevista para a rádio, o que me parece impensável. Como digo, não quer dizer que a nossa mensagem esteja correta. Sim, mas isso não é o papel dos jornalistas ou da comunicação social avaliar. O papel da comunicação social é dar voz. Exatamente, é isso que nós dizemos. Eu costumo dizer, e já tive a oportunidade de partilhar com os dirigentes desse meio de comunicação, dei meia hora a quem está no poder, à Câmara Municipal, percebo que façam aí investimentos na área da publicidade e que tenham que ter o seu espaço, mas deem espaço também à oposição para mostrar às pessoas que têm um caminho alternativo. Não, como disse há pouco, não acontece. Sejam relatórios, sejam planos de atividade e orçamentos, sejam relatório de contas. E estou a falar disto porque são situações muito importantes para a vida política do Concelho de Sinfãs e nem nessas alturas nós somos chamados a falar. Efetivamente há aqui uma ou outra meio de comunicação já mais afastado, quer em Viseu, quer no Marco Canaveses, que pontualmente nos ligam e nos permitem, porque atenção, que nós enviamos comunicados pelo menos de 15 em 15 dias. Mas enviamos comunicados de 15 em 15 dias. E eles não são passados. E eles não são passados na comunicação social. E por isso é importante que as pessoas saibam isto. A maior parte das pessoas em Sinfãs não vai perceber que houve uma requalificação, ou vai haver uma requalificação nas escolas, ou pelo menos também, porque o PSD assinalou esse facto e fez disso um caso político para levar a que quem estivesse no poder investisse. Isto nas escolas primárias, efetivamente há alguns anos, foi feito um investimento grande ao nível dos complexos escolares. Sobram estas escolas mais pequeninas, das quais, efetivamente, pedimos aqui uma requalificação e uma atenção. Não podemos ter no mesmo concelho crianças e jovens de primeira e crianças e jovens de segunda. Temos que dar qualidade a todos. Do ponto de vista do ensino, depois do pré-escolar e do primeiro ciclo, ao nível dos agrupamentos, têm feito um trabalho muito, muito importante, quer os agrupamentos de escolas, quer a escola secundária. Não só ao nível do ensino, criando aqui aquilo que se pretende seja mais fundamental ao nível da educação, que é a igualdade de oportunidade, sejam ricos ou pobres, mas pelo menos de terem a sua formação, e penso que isso estará a ser trabalhado, estará a ser assegurado, como outra questão que para nós é muito importante e que também nesta fase de pandemia estivemos em contacto com os agrupamentos de escolas e com a escola secundária, também para ter isto em atenção, que é os problemas sociais, nomeadamente pessoas que possam estar de alguma forma a ter alguma dificuldade e que seja a escola, porque muitas das vezes é aí que se vê, os primeiros a sinalizar esses casos. Aconteceu isso, houve agrupamentos de escolas que distribuíram bens alimentares pelas famílias mais carenciadas, mostrando aqui também essa preocupação na parte da educação. Muito bem, Bruno. Voltando um pouco à comunicação social, quer dizer, o PS queixa-se da falta de divulgação das vossas propostas, da oposição que faz, mas e há pouco tempo mostraram as contas com a rádio, que há isso vocês estão a ensinar o quê? Que há algum benefício? Eu não sei se é o benefício, ou pelo menos que possa estar a existir alguma gratidão. Porque, repare, eu percebo, e não me custa perceber isto, que num território onde não há empresas, onde possivelmente as receitas de publicidade sejam difíceis de concretizar. Que quando uma Câmara Municipal investe vários milhares de euros
durante um ano a fazer publicidade numa rádio, eu percebo que haja alguma gratidão por esse investimento e que às vezes não seja fácil falar contra quem dá esse apoio. Eu percebo isso. Agora, o que eu já não percebo é que, efetivamente, se tente, de alguma forma, silenciar a oposição. Ou seja, tudo bem, divulgamos a atividade do município, podemos divulgar, não confundir, obviamente, com aquilo que é a atividade do Partido Socialista, são coisas diferentes, mas divulgamos a atividade do município, acho que sim, para divulgar até o próprio Conselho, mas é importante que as pessoas que estão em Sinfãs, que também são principais ouvintes da rádio, possam, de alguma forma, ser informadas, é o dever da informação que está... Estamos a falar de uma população que ouve muito essa rádio. Sim, efetivamente ela tem algumas lacunas, não chega a todo o Conselho, como disse há pouco, o Conselho é bastante disperso. No entanto, efetivamente é um meio de comunicação que é tido em consideração pela população, obviamente, e que é importante também, seja muito ou seja pouco, às pessoas que chegam, é importante que chegue a mensagem daquilo que se vai passando no nosso Conselho, é o dever de informação. Muito bem, para ficar aqui a nota, para ficar esclarecido, podia ter ficado aqui um bocadinho no ar. Desporto. E há pouco chamou-me a atenção que não há só um clube, há vários clubes em Sinfãs. É uma aposta também que na vossa maneira de ver, que é bem feita pela Câmara ou não? Há várias formas de apostar, discutíamos isto na última reunião de Câmara, há várias formas de apostar no desporto. Podemos apostar na melhoria das infraestruturas, podemos apostar apoiando os clubes, existem várias formas de o fazer. Efetivamente, nesta última gestão, desde que este presidente da Câmara chegou ao poder, houve a crença que deveriam apostar, e na nossa ótica bem, nas infraestruturas desportivas. Ora, a primeira vez que ele foi eleito, que há quer o vereador do desporto, quer o presidente de Câmara, curiosamente, foi há 7 anos. E a verdade é que, embora isso seja uma prioridade, nesta altura, de concreto, os clubes ainda não têm, grande parte deles, o problema resolvido. Houve um investimento no campo de Souzelo, no nosso entender, mal realizado, porque se melhorou algo que era muito difícil fazer melhor ali. Estamos a falar que o Souzelo tem só camadas jovens e tem muitos miúdos a praticar desporto, por isso defendíamos ali um investimento maior, no fundo do Conselho, até porque é a zona mais populosa do Conselho. Depois, há um investimento em Nespereira e um investimento em Oliveira de Douro, que nesta altura, estamos a falar passado 7 anos de ter chegado ao poder, ainda não está resolvido porque eles não estão a jogar. No caso do Nespereira estará na fase final, é certo, mas no caso da Oliveira as coisas atrasaram-se muito. O que é que acontece? Nesta altura temos o Sinfãs a jogar no seu terreno e depois temos o Nespereira que não está a jogar no seu terreno, temos o Piães que não tem terreno para jogar, está a jogar de fora também, temos o Oliveira que está a jogar fora, e depois temos o Souzelo que vai partilhando ali e ainda temos o Boaças. Efetivamente, essa questão não está resolvida e é um problema ao nível das infraestruturas nesta altura para os clubes. E não é só nesta altura, nos últimos anos eles têm sofrido esse problema porque não podem jogar no seu reduto. Por outro lado, ao nível do desporto e dos clubes de futebol, nós defendemos agora nesta última reunião que houvesse um apoio de imediato aos clubes de futebol. Atenção, por muitas das vezes se pensa que nos clubes de futebol andam a investir dinheiro no Porto, no Benfica e no Sporting nas camadas sénior. Nós temos que perceber que maior parte da realidade que é o desporto, neste caso o futebol, estamos a falar do futebol e depois já iremos ao desporto, mas neste caso o futebol é em Sinfãs. O futebol em Sinfãs é um futebol sobretudo para gente de Sinfãs. E para além de ser de gente de Sinfãs, muitos clubes têm formação na área do futebol, não é? As camadas jovens. Ou seja, quando se financia estes clubes, aquilo que nós estamos a financiar é a prática de desporto aos jovens. E por isso ela é extremamente importante. Não estamos a financiar uma equipa para ir buscar jogadores fora para virem jogar na nossa terra. Não, estamos a apoiar sobretudo gente da terra. E sobretudo ao nível da formação. E por isso nós defendemos nesta última reunião, percebendo as dificuldades que têm os clubes nesta altura, porque vêm-se privados de patrocínios, vêm-se privados de público nos estádios, tiveram que fazer as suas inscrições, gastar muito dinheiro no arranque da época e que os apoios, os subsídios, não pedimos aumento. Aquilo que nós pedimos foi que antecipassem a entrega dos subsídios agora, porque é quando estão a fazer falta.
Efetivamente, esse não foi o nosso entendimento e argumentamos ainda de outra forma, porque os dirigentes desportivos dos clubes em Sinfãs são dirigentes que fazem, por uma expressão, por carolice, não é? Não ganham nada, estão ali porque gostam do clube, gostam da terra. O que é que acontece? Se as pessoas perceberem que têm muitas dificuldades, que têm que ir ao banco ou muitas das vezes colocar o seu dinheiro lá durante o tempo que não vem do município, muitos deles podem até abandonar a carreira, digamos assim, de dirigente desportivo, causando problemas às associações. Por isso, nós defendemos que efetivamente houvesse aqui essa atenção para com os clubes e que se pudesse fazer aqui o trabalho. De resto, penso que ao nível dos clubes, os clubes têm feito um trabalho, alguns deles, uns mais, outros menos, muito meritório também na divulgação de outras modalidades. O Sinfãs tem o basquete, tem futebol de salão também, há também equipas de atletismo, de ciclismo também, e por isso penso que é aqui um trabalho, um grande trabalho feito também por algumas associações no sentido de fazer a prática do desporto. Bruno, o Sinfãs passa ao Douro. O Douro que está na moda, que ainda agora foi inaugurado um parque rural de campismo e de caravanas. Nós não teve a oportunidade, foi convidado não pela Câmara, mas foi convidado pela pessoa que está a gerir e não conseguimos, mas um dia prometemos que vamos lá ajudar as pessoas que estão à frente desse parque. É uma mais-valia. A aposta no turismo também não está como vocês achavam que deviam estar? Não. Não está, e começamos talvez por uma questão de base. Nós temos talvez não, com toda a certeza. Mas isso seria um trunfo, porque tem paisagens únicas, tem o Rio Douro, tem boa gastronomia, como nós sabemos, podia ser um trunfo para o desenvolvimento e para trazer pessoas para o território. Sim, nós somos pioneiros na formação na área da hotelaria em Sinfãs. Nós temos uma escola profissional com vários anos, já há muitos anos, já vem da gestão social-democrata, por isso já tem mais de 20 anos, e fomos pioneiros aí. E achávamos, na altura, que era uma janela de oportunidade para os jovens em Sinfãs. Efetivamente, essa escola nunca teve... formou excelentes profissionais, continua a formar, mas nunca se afirmou, e esta é também uma diferença muito significativa para o Partido Socialista, nunca se afirmou como uma escola de referência na região, na formação na área da hotelaria. Ou seja, formou pessoas de Sinfãs, mas deveria ser capaz de atrair outras pessoas para lá. Infelizmente, houve um trabalho ao longo de alguns anos... Há ali um exemplo ao lado, no mesmo distrito, que é Vila Amigo. Sim, exatamente. O Lamego nasceu depois e teve aqui um percurso mais arrojado. O que sempre aconteceu, e infelizmente foi que as pessoas se foram acomodando ao andar da escola e nunca houve ninguém que, de alguma forma, colocasse arrojo na gestão da escola. E infelizmente foi com alguma tristeza que nós vimos que mudaram os órgãos sociais há relativamente pouco tempo e o Partido Socialista, em vez de chamar pessoas capazes e com formação na área para desenvolver a escola profissional, achou por bem tornar aquilo um local para colocar pessoas do aparelho do Partido Socialista. O ex-presidente da Conselhia do Partido Socialista ficou a diretor da escola, que efetivamente, e repare na aposta que aqui pode haver, acumula com a profissão de docente, acumula com presidente de uma junta de freguesia, vice-presidente de uma IPSS, presidente de um rancho, não sei se tem mais alguma coisa. Mas não há pessoas, ou é preciso, não há pessoas? Não há pessoas, há escolhas, efetivamente, no caso do PSD, aquilo que teríamos era alguém na área da hotelaria, porque nem sequer é da área da hotelaria, e teríamos escolhido uma pessoa que na área da hotelaria se propusesse a fazer um trabalho diferenciador. Até porque o facto de haver distanciamento entre a pessoa que fosse diretora da escola permitiria ao município ter muito mais exigências face à sua gestão, o que não me parece que seja o caso. E parece-me que o Partido Socialista já desistiu da escola. Numa determinada fase não fez a ampliação ao nível, por exemplo, das infraestruturas. Estamos a falar que eram cursos profissionais, não é? Cursos profissionais. Que há muita falta de mão de obra nessa área. Ou seja, deixamos de ter aqui a aposta na escola profissional, não só ao nível das infraestruturas, como parece também do outro ponto de vista mais pedagógico, também parece que já foi
esperando que as coisas vão andando lentamente. E recordo que a Câmara Municipal investe vários milhares de euros todos os anos na escola profissional, até porque é fruto daqueles acordos que existem com o Ministério também para o fazer. E isto, relativamente ao turismo, temos aqui uma lacuna. Depois, é verdade que nós temos tudo isso. Nós temos um concelho fantástico, obviamente que não me canso de o dizer, é o concelho onde eu nasci, cresci, os meus filhos estão a ser criados lá, andam na escola lá, tenho investimentos no meu concelho, por isso, mais do que eu, que não saí do meu concelho e que resolvi ficar, mais ninguém, não podem gostar mais de Sinfãs do que eu, podem gostar tanto de Sinfãs como eu. E por isso, tudo isso que falo é verdade, as paisagens, a gastronomia, as pessoas, tudo isso, efetivamente, são trunfos ao nível do turismo que nós temos. Agora, o que me parece, todos os concelhos, ou praticamente todos, estão a apostar no turismo como uma bandeira. O que nós temos que ter, e todos eles têm paisagens, têm gastronomia, uns mais, outros menos, têm algumas infraestruturas por aí fora. Eu acho que é necessário algo diferenciador. E repare naquilo que aconteceu em Arouca. Arouca criou há uns anos os passadiços, algo completamente novo. E isso permitiu, juntamente com uma estratégia mais global, desenvolver aquela região e, sobretudo, aquele concelho. Ora, no caso de Sinfãs, aquilo que me parece é que falta essa infraestrutura diferenciadora. Nós, nas últimas eleições, e há bocadinho falávamos sobre isso, apostamos em... Mas este equipamento não é, por exemplo, este equipamento do parque... Será um contributo, mas não me parece que atraia milhares de pessoas para virem por dia, como acontece nos passadiços, milhares de pessoas por dia, às vezes, não é? Não vai atrair milhares de pessoas para virem num dia, pode, efetivamente é importante que esteja, mas as pessoas vão lá dormir, vão lá pernoitar, mas tem que haver algo à volta para que depois possam usufruir do concelho. Nós avançamos com uma ideia, era um projeto, e obviamente quando estamos a falar em milhões, eu sou sempre defensor que as ideias políticas sejam confirmadas com ideias técnicas. Ou seja, aquilo que nós apresentamos, nunca iríamos avançar sem que houvesse um estudo de viabilidade económica. Não iríamos fazer, e quando se trata de milhões, e de investimento de milhões, nunca o iríamos fazer sem fazer pelo menos esse estudo de uma entidade independente. E por isso a nossa ideia era a criação de um fluviário em Sinfãs. Um fluviário não há na região, seria importante a vários níveis. Fluviário seria efetivamente uma zona não só de preservação da fauna e da flora do Rio Douro, e aqui temos também o Bestança e o Paiva, que são dois afluentes de enorme importância do concelho de Sinfãs, e que permitiria várias coisas. Era uma infraestrutura diferenciadora. Por outro lado, não há mais. Há o Sea Life, por exemplo, ligado à questão do mar, mas não há nada ligado ao rio. Seria igualmente importante, até para alertar para as questões ambientais, de preservação do Douro, porque não basta dizer que queremos turistas. É preciso que os turistas que venham não venham destruir aquilo que nós temos e que nos permite, nesta altura, ser um bocadinho a nossa galinha dos ovos de ouro. E, por outro lado, que era também uma outra ideia, que era, através desse polo, conseguir chamar um curso, ou pelo menos algum trabalho, do ponto de vista académico ao nível superior, que permitiria o quê? Permitiria que os jovens, alguns deles pelo menos, não saíssem de Sinfãs para ir estudar. Porque esse é o grande problema, é que as pessoas saem e depois não voltam. E nós sabemos, temos exemplos disso ao nível de várias cidades, que se desenvolveram porquê? Porque têm institutos superiores. E as pessoas, os jovens, neste caso não são crianças, os jovens vão, fixam, fazem a sua formação e depois, para além disso, vão ficando por ali porque já têm os seus amigos, já têm as suas namoradas, já casam e por aí fora. E esse seria um dos nossos projetos diferenciadores que eu acho que era de extrema importância para a nossa região. Muito bem, passamos um bocadinho pelo que as vossas propostas e aquilo que fazem a oposição. O Bruno está a chegar ao fim do mandato e não vai se recandidatar porque não pode, penso eu, que já acabou o seu limite de mandatos, não é? Mas poderá ser o candidato novamente, está disponível para ser o candidato à Câmara Municipal de Sinfãs em 2021. Numa discussão mais acesa com o Presidente de Câmara, numa determinada reunião, eu dizia-lhe que havia uma grande diferença entre nós, que eu não estava agarrado à cadeira dele, e eu acho que o Partido Socialista há muito tempo que se agarrou à cadeira do poder em Sinfãs.
Eu não estou agarrado a cadeira nenhuma, termino o meu mandato à frente do PSD com a consciência limpa, que fiz o melhor. Obviamente que não foram os resultados que esperávamos, porque era Sinfãs que nós queríamos, sobretudo, mas tivemos excelentes resultados noutras eleições. Fizemos um trabalho, e dei alguns exemplos disso nesta entrevista, meritório também do ponto de vista da oposição, que eu acho que é importante. Relativamente ao futuro, o partido e Sinfãs terão de mim o que quiserem e o que acharem conveniente. Obviamente que se houver, eu tenho total disponibilidade para o meu conselho e para o meu partido. São os meus ideais, o meu partido, é aquilo que eu acredito e que defendo. Por outro lado, é o meu coração que bate por Sinfãs, e é por Sinfãs que eu acho que tenho capacidade e projetos para dar um futuro diferente aos sinfanenses e para fazer, sobretudo, que eu acho que é esse o grande desígnio, que os jovens não saiam de Sinfãs e que, mais do que dizermos que é um concelho bonito, mas que digamos que é um concelho bonito, que gostamos de estar, mas que estejamos em Sinfãs e que nos estejamos espalhados pelo mundo, pelo país. Muito obrigado por ter vindo ao novo canal. Deixo-vos dizer que vai ter o PSD voz sempre aqui connosco, porque nós somos apartidários e damos voz sempre a todos, seja ao poder, como também à oposição, porque a democracia é um pouco assim, porque senão como é que vão conhecer as suas ideias? Muito obrigado pela oportunidade, e será sempre um prazer também manter o novo canal informado da nossa atividade, para que depois também possa divulgar junto do seu público. E será assim porque o novo canal é um canal do concelho de Sinfãs. Nós, o Douro, é para nós a nossa região. Tâmega, Sousa e Douro. Tivemos connosco o Dr. Bruno Rocha, Presidente da Conselhia do PSD e, quem sabe, futuro candidato à Câmara Municipal de Sinfãs. Vamos estar atentos. Uma boa noite. Novo canal, sempre novo, sempre seu.